Nesse mês, nós, como igreja, nós estamos trabalhando durante esse mês todo, trabalhando fé e milagre. Duas palavras essenciais para o povo de Deus. Se nós fugirmos da nossa caminhada com Cristo como igreja, dessas duas palavras, você pode ter certeza que você não vai ver o que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Você acredita nisso? Que você precisa viver em fé e crendo em milagre? E quando nós falamos em milagre, às vezes tem muitas coisas, né, em torno dessa palavra milagre. Às vezes nós queremos explicar aquilo que não tem explicação. Eu gostava de ouvir o pastor Uriel, falecido pastor Uriel, deu aula para a gente na faculdade, que ele falava que milagre não se explica. Milagre se vive. Não tente explicar o milagre que Deus está fazendo na sua vida. Viva esse milagre. Independente das circunstâncias. Viva o milagre de Deus na sua vida hoje. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Livro segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10. A partir do versículo 46. À medida que você for achando, pode se colocar de pé, por favor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Uma palavra, um trecho da palavra bem conhecida, nós já conhecemos bem, todos nós conhecemos bem essa palavra. Já ouvimos muitos sermões, muitas ministrações, muitas aulas acerca dessa palavra, mas a própria palavra de Deus nos diz que a palavra dele se renova todas as manhãs. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Repita comigo nessa noite em nome de Jesus. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus? É uma palavra, apesar de ser conhecida, mas ela traz algumas revelações para as nossas vidas de séria profundidade para a continuação da nossa caminhada. Nós estamos diante de um texto que fala que existia um homem que era cego e mendigo. E quando o pastor me chamou para trazer a palavra nessa noite, eu fui orar, pedi ao Senhor uma palavra, o Senhor me deu essa palavra.
e me deu um tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem para essa noite, para as nossas vidas, é: à beira do caminho não é o teu lugar. À beira do caminho não é o nosso lugar. Quando nós falamos de beira do caminho, nós, naturalmente falando, se você for imaginar aonde você anda, os lugares que você caminha, seja uma distância curta ou muito longa, o que você pode observar à beira do caminho? Eu trabalho de caminhão, de motorista, eu ando em muitos lugares. Eu vejo muitas coisas à beira do caminho. E existem muitas coisas à beira do caminho que não servem para as nossas vidas. E o nosso desafio como igreja do Senhor, como servos e servas do Senhor, é não parar à beira do caminho. E esse personagem que nós estamos falando aqui nesse capítulo do Evangelho segundo escreveu Marcos, o texto vai falar que ele era cego e mendigava. Ele estava numa situação deplorável. Ele estava numa situação que não era o lugar pelo qual o Senhor nos fez para estar, para viver. E em muitas situações, em muitas questões da nossa vida, nós paramos em situações e lugares que nós não deveríamos parar. E em muitas vezes, nós nos colocamos da mesma forma como estava esse homem. Cego e mendigando. Bartimeu, e existe, irmão, eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que o Senhor falou no meu coração, para essa noite, para as nossas vidas. Quando a gente olha para esse texto e vê a situação de Bartimeu, porque ele, além de ser cego, ele mendigava. Se ele fosse só cego, já era uma situação complicadíssima para ele. Se ele fosse só mendigo, pior ainda. Mas a Bíblia nos diz que ele era cego e mendigo, e estava à beira do caminho. Quando a gente fala dessa palavra beira do caminho, a gente logo traz à nossa memória, ele estava à margem do caminho. À margem da sociedade. À margem daqueles que tinham uma conduta, uma postura, uma posição. Ele estava à margem de tudo isso. Bartimeu era aquela pessoa invisível. Muitos passavam pelo caminho e estava Bartimeu ali, à margem do caminho, desprezado, humilhado, sem esperança, sem perspectiva, não vendo nada, literalmente nada diante dele. Mas uma coisa nos chama a atenção na vida de Bartimeu. E para essa noite o Senhor traz algumas coisas à nossa mente, para os nossos corações, que existem dois tipos de pessoas em relação a esse texto, que eu queria compartilhar com os irmãos. Dois grupos de pessoas. Aqueles que são da beira do caminho e aqueles que estão à beira do caminho. Os que são e os que estão à beira do caminho. Durante esse tempo de ministração que o Senhor vai trabalhar nos nossos corações, fique com essa palavra na sua mente. Rumina esses dois grupos de pessoas. Os que são da beira do caminho e os que estão à beira do caminho.
Bartimeu é classificado nessa questão como aquele que era da beira do caminho. Bartimeu, ele não tinha outra perspectiva a não ser permanecer na beira do caminho, desprezado, à margem de tudo que acontecia ali. E é interessante quando a gente fala de Bartimeu, a Bíblia não fala muita coisa acerca de Bartimeu. Além de falar que ele era cego, mendigo, não fala se ele era cego de nascença. Alguns teólogos falam que ele foi furado os olhos dele depois, mas aí a gente não tem como comprovar. Mas a Bíblia não fala exatamente se ele era cego de nascença ou se ele ficou cego durante a caminhada. Uma coisa que nós temos certeza é que Bartimeu, a realidade de Bartimeu era viver à beira do caminho. Só que, e outra coisa também que a gente pode falar é que Bartimeu tinha um pai, Timeu. Timeu era um grande homem do exército de Israel. Não fala muita coisa, a convivência dele com o pai, a gente não consegue descobrir muita coisa, mas ele tinha um pai que era de posição importante, mas ele estava na realidade de viver à beira de um caminho, mendigando. Só que, irmãos, apesar de toda a situação de Bartimeu, viver daquele jeito, o texto vai nos dizer que quando Bartimeu ouviu que Jesus estava chegando, quando Bartimeu percebeu que Jesus estava passando por aquele lugar, olha só, hein? Apesar de toda a situação dele, visual, de mendicância, quando ele percebe que Jesus está chegando, entrando ou saindo de Jericó, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a gente ouve essa palavra, essa fala de Bartimeu, irmãos, ele não está falando a um homem comum. Bartimeu fala: Jesus, filho de Davi. Ele está falando do Salvador, do Messias. Ele entendia a quem ele estava pedindo socorro. Bartimeu ele sabia muito bem quem é que estava vindo, quem era que estava passando perto dele. E Bartimeu, no mesmo instante, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que acontece? No mesmo instante, a multidão que estava perto, esperando Jesus passar, o que ela faz? Mesmo sabendo da situação daquele homem, mesmo sabendo da necessidade daquele homem às margens da sociedade, o que a sociedade faz? O que a multidão faz? Tenta calar a voz de Bartimeu. Tenta impedir o milagre na vida de Bartimeu. E qual é a postura de Bartimeu? Diante da oposição, irmão, nós estamos falando de um homem que já era rejeitado, já estava à margem, não tinha direito de nada, mendigava para sobreviver, não enxergava, era cego. Ele vê uma possibilidade de cura, uma possibilidade de milagre na vida dele, uma possibilidade de transformação total na vida dele, e o que ele recebe, o que ele ouve: Bartimeu, fica quieto, você não é digno, você não pode estar com o mestre. É isso que Bartimeu ouviu quando ele percebeu que Jesus estava chegando perto dele.
Mas nessa noite nós aprendemos algumas coisas com Bartimeu. Que apesar de toda a oposição, apesar de todos estarem contra ele, não o deixando chegar próximo de Jesus, qual foi a postura de Bartimeu? Gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Bartimeu está nos ensinando nessa noite, falando essas palavras: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele está falando assim: Jesus, o Senhor é a minha esperança. O Senhor é aquele que Deus enviou para mudar a minha sorte, mudar o meu cativeiro. Bartimeu entendia isso, irmãos. Mesmo debilitado, mesmo mendigando, mesmo cego, ele entendia que só Jesus poderia mudar a situação da vida dele. E ele não se importou com a multidão. Ele não deu ouvidos à oposição que estava diante dele. Ele permaneceu com fé no coração dele, clamando a Jesus. Aí, irmãos, nós conhecemos o coração do nosso Jesus. Jesus, quando ouve isso, uma voz clamando a ele por misericórdia, por compaixão, Jesus manda chamar Bartimeu. E a palavra que aquelas pessoas vão até para Bartimeu, fala: Bartimeu, ele te chama. Tem bom ânimo, ele te chama. Bartimeu, no mesmo instante, arranca de si a sua capa, se desfaz, deixa tudo aquilo que o prendia naquela situação, naquele ambiente, e vai ter com Jesus. Ele se desapega, se desvencilha de tudo aquilo e vai até Jesus. Aí Jesus faz a pergunta para ele: que queres que eu te faça? Bartimeu podia falar muitas coisas, podia pedir muitas coisas para Jesus. Bartimeu fala para Jesus: que eu veja. E o texto vai nos dizer que, vai falar que imediatamente aquele homem foi curado. E Jesus fala: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E ele levanta, dá um pulo, dá um salto de alegria e vai caminhando com Jesus. Bartimeu, ele é liberto de estar à beira do caminho. Bartimeu, ele é convidado por Jesus a andar em um novo caminho, a não ficar mais à margem do caminho. E o outro grupo de pessoas nessa situação que a gente está falando, Bartimeu era aquele que era do caminho. E existe outro grupo que parou à beira do caminho, estão à beira do caminho. Queria compartilhar um outro texto com os irmãos acerca disso. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, 13. Nessa passagem a gente consegue observar
esse outro grupo de pessoas, daqueles que estão à beira do caminho. Vai falar de 2 discípulos que estavam indo pelo caminho de Emaús. 24, a partir do versículo 13, vai nos falar assim. Vou só ler alguns versículos. Diz assim, ó: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse. A gente está diante de um texto que é após a crucificação de Jesus. A gente está diante de 2 discípulos que vivenciaram a vida com Jesus, participaram dos milagres, dos feitos, das maravilhas de Jesus. Nós estamos diante de 2 discípulos que sabiam exatamente o propósito pelo qual Jesus havia estado com eles como homem, 100% homem e 100% Deus. E esses discípulos, após a crucificação de Jesus, quando eles veem Jesus sendo morto, crucificado e sepultado, eles entendem no coração deles: acabou, não tem mais jeito. A nossa esperança, a nossa expectativa, aquilo que nós como povo de Deus sonhava que ia vir que ia mudar a situação, acabou, não existe mais. Tudo está perdido. E a atitude que aqueles 2 homens têm nos seus corações é sair pelo caminho e ir até uma outra cidade. E o texto vai decorrendo, vai falando que, e no meio dessa caminhada, no meio do caminho, eles param em meio ao caminho, e Jesus os encontra no meio do caminho. E irmãos, no meio do caminho, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perspectiva, muitas vezes nos afasta, nos impede de termos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós estamos falando de 2 homens, de 2 discípulos que vivenciaram tudo aquilo que Jesus fez na terra. Nós estamos falando de 2 homens que conheciam Jesus, que andavam com Jesus. Diferente daquele cego Bartimeu, que estava à beira do caminho, e quando ele ouviu que Jesus estava passando, que Jesus estava chegando, que era o Messias esperado, ele imediatamente começa a clamar por aquele que poderia resolver os problemas da vida dele. Esses 2 discípulos, mesmo sabendo do propósito de Deus na vida de Jesus, quando vê Jesus sendo crucificado e sendo sepultado, eles simplesmente desistem de tudo aquilo que eles ouviram acerca de Jesus.
E esse texto de Lucas vai nos falar que eles saem pelo caminho, conversando, dialogando um com o outro, dizendo: puxa vida, por que aconteceu isso? Por que ele não saiu daquela cruz? Eles vivenciaram, irmãos, Jesus fazendo milagres extraordinários. E eles começaram a conversar entre eles: mas por quê? Por quê? Questionando, por que ele não saiu? Por que ele morreu? Como vai ser agora? E no meio do caminho, Jesus se apresenta diante deles, começa a conversar com eles, assim como ele já tinha feito por mais de 3 anos. E a tristeza, a decepção, a frustração, a caminhada fora da direção de Deus impede que eles entendam que é Jesus que estava com eles. E começa ainda a questionar Jesus: mas você está onde? De onde você é? Onde você estava, que não sabe o que está acontecendo? Não sabe o que fizeram com o mestre, com o profeta? Mataram. E Jesus continua falando com eles, continua conversando, continua a caminhada deles. O versículo 21, ele vai falar assim, ó: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, olha com a profundidade da gravidade que é a nossa mente quando nós estamos fora da visão de Jesus. O texto vai começar falando no versículo 13 que eis que no mesmo dia, ou seja, está dando uma sequência do versículo anterior, ou seja, no mesmo dia que Jesus havia prometido que ia ressuscitar, eles saem do lugar, eles saem de Jerusalém e vão a caminho de Emaús, no mesmo dia, ou seja, no 3º dia, no dia que Jesus havia falado que ele ia ressuscitar, eles saem do lugar e vão a caminho de uma outra cidade que não tinha nada a ver com o que Jesus estava falando com eles. E no versículo 21 eles ainda continuam conversando, eles ainda testificam: hoje é o 3º dia e nada aconteceu. Hoje é o 3º dia e nada aconteceu. Talvez hoje, muitos de nós estamos vivendo o 3º dia. Talvez hoje o Senhor traz à nossa memória que hoje é o 3º dia, o dia da ressurreição. Jesus hoje ele nos faz uma pergunta: como está o nosso coração no 3º dia? Será que a nossa fé está como aqueles discípulos? Não esperaram nem findar o 3º dia e já jogaram a toalha, já esqueceram tudo que haviam vivenciado com Jesus, tudo que eles ouviam e presenciaram acerca de Jesus. Eles abrem mão de tudo e saem pelo caminho para uma outra cidade. O versículo 29, a partir do 29 fala assim, ó: e eles o constrangeram dizendo:
fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia pelo caminho, não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Eles só conseguiram perceber Jesus quando Jesus estava na casa com eles, partiu o pão. Só então abriu os olhos deles, para eles perceberem que aquele tempo todo na beira do caminho, Jesus estava com eles e eles não perceberam. Hoje o Senhor nos traz à nossa mente, nos nossos corações, o perigo que nós corremos na nossa vida cristã, de estarmos à beira do caminho, encontrarmos com Jesus e não percebermos Jesus. Jesus nessa noite ele nos fala que, apesar de estarmos à beira do caminho, ele não desiste de nós. Apesar das circunstâncias que nós vivenciamos, apesar das nossas decepções acerca daquilo que ele poderia fazer, imaginando na nossa mente, ele não desiste de nós. Esse é o grupo que não são do caminho, mas estão à beira do caminho. Estão caminhando para um lugar, em uma direção, que não foi o Senhor que mandou. O texto vai nos dizer, a palavra do Senhor nos diz que, quando Ele nos chama para cumprir o ID dEle, depois que Ele levanta a comissão dos 70, depois que Ele faz tudo, Ele libera uma palavra sobre a igreja, sobre o povo, que diz assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Até que não sejais revestido, permaneçam em Jerusalém. Permaneçam onde o Senhor te chamou para ficar. E aqueles discípulos tomaram uma decisão de sair antes que Jesus ressuscitasse, antes que Jesus aparecesse para eles. Mas mesmo assim, Jesus vai no meio do caminho encontrar com aqueles discípulos, mesmo não percebendo. Jesus insiste com eles, Jesus fala com eles, Jesus conversa com eles, Jesus libera a palavra sobre a vida deles, e eles ainda estão inertes. Só quando Jesus toma o pão, parte o pão, que eles conseguem perceber que é Jesus que está diante deles. E quando eles percebem e procuram, cadê Jesus? Quando eles observam a falta de fé que estava no coração deles, quando eles conseguem perceber o quanto eles estavam distantes do propósito de Deus, o quanto eles estavam insensíveis à voz do Espírito em relação à presença de Jesus na vida deles, eles vão procurar Jesus
e Jesus já tinha ido. Jesus já tinha cumprido o propósito dele na vida daqueles homens. E eles então, só então, eles voltam do caminho e anunciam o que eles tinham visto e ouvido. Jesus nessa noite, ele nos fala que ainda há esperança para as nossas vidas. Ainda que em meio ao caminho, à beira do caminho, tantas coisas foram perdidas, tantas coisas foram deixadas, a nossa sensibilidade não consegue mais perceber a voz de Jesus, não consegue mais ouvir a voz do Espírito sobre as nossas vidas. Ele fala que ainda assim Ele vai ao nosso encontro. Ele traz à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Ele continua mostrando para nós que Ele é Deus, que Ele é Jesus, que Ele é o mesmo, e que o terceiro dia Ele ressuscitou. Ele vai até nós e continua nos mostrando tudo isso, porque Ele sabe que nós não somos da beira do caminho. Ocasionalmente nós estamos à beira do caminho. Está meditando, irmãos? Nesses dois grupos de pessoas, os que são da beira do caminho e aqueles que estão à beira do caminho. Queria ler mais um texto, prometo que esse é o último. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor me fez algumas perguntas, que é para nós respondermos para nós mesmos. Alguns questionamentos que é gerado em nossos corações, na nossa mente, que Jesus ele nos faz algumas perguntas que nós precisamos responder para nós mesmos. Acerca dos discípulos no caminho de Emaús, o Senhor nos pergunta o que fez aqueles discípulos saírem do lugar e ir a caminho de Emaús. O que fez? O que provocou aqueles discípulos tomar essa decisão de sair de Jerusalém, de sair aonde o milagre estava acontecendo, aonde Jesus já tinha liberado uma palavra que ia acontecer um milagre da ressurreição no terceiro dia, e no terceiro dia eles largam tudo, abrem mão de ver um milagre através da vida de Jesus e saem a caminho de Emaús. E nesse texto, 1 Reis no capítulo 19, a pergunta é: o que fez Elias parar no meio do caminho e entrar numa caverna? Primeira Reis 19, a partir do versículo 4, vai nos dizer assim, 19:4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro.
Então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou uma outra vez. Pela segunda vez o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que fazes aqui, Elias? Nós podemos trocar esse nome de Elias e falar assim nessa noite: o que fazes aqui, Dinho? Nós estamos diante de um capítulo, irmãos, que fecha um ciclo de coisas poderosas que Deus fez através de um homem. E a carta de Tiago vai falar que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Elias era homem como nós, limitado, com as suas falhas, com todas as situações que nós temos. Mas Elias orou e Deus mandou fogo do céu. E depois de tudo que Elias viveu, depois de tudo que Elias vivenciou, uma voz de uma mulher, Jezabel, mandando uma pessoa ainda dar um recado para ele, dizendo que ia matar, tirar a vida dele. Diante de tudo que ele sabia que Deus poderia fazer, ele escolheu fugir da presença daquela mulher por medo. Talvez nessa noite nós estamos aqui sentados ouvindo essa palavra e Deus vai trazendo à nossa memória tudo aquilo que nós já vivenciamos com Ele, tudo aquilo que nós já vimos Ele fazer em nossas vidas, através das nossas vidas, pela misericórdia dEle, pela bondade dEle. E hoje Ele nos fala: o que você faz aqui? O texto vai falar que Elias, com medo, ele sai a caminho de um dia, sai caminhando, sem destino. E no meio do caminho ele para e entra em uma caverna. O Senhor hoje nos pergunta quais têm sido as cavernas que nós temos entrado porque nós paramos no meio do caminho. Quais são as cavernas, irmãos? É a caverna do medo? É a caverna da decepção? É a caverna da desilusão? É a caverna da frustração? É a caverna da falta de fé? Porque Elias, irmãos, ele fez coisas extraordinárias em Deus. E mesmo assim, ele para no meio de um caminho e entra numa caverna para se esconder.
o anjo vai até Elias e pergunta para ele: Elias, o que fazes aqui? O anjo perguntou a Elias, não querendo saber o que Elias estava fazendo na caverna. O anjo perguntou para Elias, o anjo não perguntou para Elias: está fazendo o que aqui? Está tomando conta da caverna? Está criando algum bicho aqui na caverna? Não. A pergunta é: diante de tudo que você vivenciou em Deus, eu não acredito que você está nessa caverna. Deus, através do anjo, está falando assim para ele: Elias, não acredito. Eu não consigo acreditar, Elias, que depois de tudo que você viveu, diante desses anos todos que você viu o milagre de Deus, depois daqueles profetas todos, eu não acredito que você vai ficar parado dentro dessa caverna. Mas Elias argumenta. Ele fala assim: ah, Senhor, tenho eu sido extremamente zeloso para com a sua obra. Ah, como eu tenho sido zeloso. Mas olha o que aconteceu. Olha a minha situação. Olha onde eu estou. Os meus pais, os profetas, mataram todo mundo. Só eu fiquei. Eu sou o mais miserável de todos os homens. Não dá, Senhor. Essa foi a reação de Elias. Abatido, frustrado, com medo de uma mensagem que uma mulher enviou para ele. Às vezes, irmãos, e muitas vezes, nós paramos no meio do caminho, entramos numa caverna, pedimos a morte por causa de coisas muito pequenas diante daquilo que Deus já fez. Talvez hoje você está sentado aqui nessa cadeira, estagnado na beira de um caminho, ou já dentro de uma caverna, falando a mesma coisa que Elias falou para aquele homem. Tenho eu sido extremamente zeloso. Estou cansado. Não aguento mais. Estou sendo ameaçado. E Elias, mesmo ouvindo isso, argumentando isso, ele volta a dormir de novo. Mas Jesus é muito misericordioso. O nosso Deus é muito bondoso. Deus, ele envia o anjo novamente. Elias, o que fazes aqui, rapaz? Você ainda está aqui? Eu não estou acreditando. E o texto vai nos dizer assim, ó. A partir do versículo 14, ele vai falar isso, né? Ele diz, ó: tenho sido eu extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai,
volta pelo caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Elias achou, irmãos, que estava tudo acabado, que o ministério dele tinha cessado, porque ele estava sofrendo ameaças. Ele para no meio da caminhada, entra numa caverna e pede a morte para ele, porque ele achou que estava acabado. O Senhor nessa noite nos fala que não acabou. Ainda não chegou o fim. Eu ainda não dei a última palavra. Levanta, come, porque longa é a caminhada. É isso que o Senhor nos fala nessa noite. Apesar de nós estarmos parados momentaneamente na beira do caminho, ou já entramos numa caverna, pedimos a morte, achamos que não somos mais dignos, achamos que estamos sofrendo uma acusação, morte, o Senhor nos fala nessa noite: oh, tem bom ânimo, levanta, porque Ele quer falar contigo. Assim como Ele fez com aquele cego na beira do caminho, Ele fez com os discípulos à beira do caminho, Ele fez com Elias à beira do caminho. Hoje Ele fala conosco, mesmo à beira do caminho. Levanta-te! Levanta-te! O Senhor nessa noite Ele nos fala, irmãos, que existem pessoas, existem situações que Ele quer contar conosco. Hoje Ele traz a nossa memória, Ele fala aos nossos corações que não adianta nós pararmos à beira do caminho, entrarmos numa caverna, pedirmos a morte, porque Ele não vai desistir. Quantas vezes for necessário, Ele vai mandar o anjo de novo, e de novo, e de novo, e vai te perguntar assim: oh, o que fazes aqui? O Senhor hoje te pergunta, diante de tudo que Ele já liberou sobre a sua vida, diante de tudo que Ele já revelou através da manifestação do Espírito dEle, Ele te pergunta: o que você fazes aqui? O que Ele colocou nas tuas mãos, é isso que Ele está te falando nessa noite. O que você está fazendo com o que Ele colocou nas tuas mãos? O que nós estamos fazendo aqui, fora da direção do Espírito, fora do caminho que Jesus traçou para nossas vidas? Jesus nessa noite, irmãos, Ele nos fala, Ele grita nos nossos ouvidos a necessidade de nós não pararmos à beira do caminho. A questão do Bartimeu
A realidade dele era estar à beira do caminho, cego e mendigo. Quando ele decide, por fé, a ir ter com Jesus, Jesus libera uma palavra sobre a vida dele: a tua fé te salvou. Ele dá um pulo, ele salta e ele vai a caminho com Jesus. O problema não é você estar no caminho. O problema é você estar no caminho, parar no caminho, sem a direção de Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús, a ordem era ficar até que. O propósito era esperar o terceiro dia. Jesus já tinha liberado uma palavra sobre eles: no terceiro dia eu vou ressuscitar. E eles decidiram abandonar tudo, não esperar o terceiro dia e ir a caminho sem a direção de Deus. Sem a direção de Deus. Elias, irmãos, estava sendo usado por Deus. Elias, ele não estava sozinho. A questão nossa, irmãos, é muitas vezes acharmos que nós estamos sozinhos, estamos carregando peso demais, estamos, não, irmãos. A obra é do Senhor. É Ele que é o dono de todas as coisas. É Ele quem criou todas as coisas. É Ele que liberou a palavra sobre as nossas vidas, que todas as coisas vão acontecer acerca da palavra dEle. E Elias não conseguiu entender isso por uma ameaça de uma mulher que não tinha nada de Deus para falar sobre a vida dele. E às vezes, irmãos, nós como igreja do Senhor, nós paramos no meio do caminho e damos ouvidos a quem não tem nada de Deus para nos falar. E isso tem nos tirado do propósito pelo qual Deus nos chamou para estar no caminho. Deus nessa noite, Ele nos chama, irmãos, a voltarmos para o caminho. E Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse é o convite que o Senhor nos faz nessa noite, é voltarmos para Ele. Centro da vontade dEle. Irmão, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que até cego e mendigo está percebendo que Jesus está voltando. Está muito evidente, está muito claro, está muito nítido, está muito palpável que os tempos estão se findando. E nós vamos continuar na caverna. É isso mesmo? E Jesus continua falando assim: eu não acredito que você ainda está aí. Eu não acredito. Há uma urgência do Espírito que saiamos da caverna nesse tempo. Ainda que o nosso consciente tente nos falar que não posso sair. Está confortável essa caverninha para mim. É a caverna do medo, da desilusão, a caverna da falta de fé. Mas eu preciso falar como o Bartimeu falou. Porque, irmãos,
O Espírito Santo está bradando sobre as nossas vidas, que até cego, mendigo, ouve ao chegar da voz de Jesus. E o que o Senhor espera ouvir da nossa boca hoje é: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A caverna vai gritar: não, não incomodes o mestre. A caverna do medo vai gritar: não, deixa o mestre, você não é digno. Mas o Senhor fala nessa noite para nós: grita ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim.